Pronto, pessoal, voltando, já tomou sua água, já comeu seu biscoitinho. Vamos para o último princípio, que agora é o princípio da eficiência, que já sabemos que é fruto do poder constituinte e derivado. Deixa eu só pegar aqui para poder a gente fazer um esquema para resumir também este princípio da eficiência. Vamos colocar ele aqui. O que que nós já sabemos sobre ele? Pouca coisa, mas já sabemos que ele é fruto de uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 19 do ano de 98. Aí o raciocínio lógico vai ser o seguinte: por que que esse princípio ele veio depois? Porque ele tem tudo a ver com a chegada da tecnologia. Se você pensar o seguinte, se você é muito novinho, você está assistindo esse curso com 18 anos, por aí 19 anos, capaz de você não lembrar. Mas antigamente todo o trabalho ele era manual. Eu me lembro na época do meu colégio, não tinha computador, vou entregando a idade aos poucos, né? Não tinha computador. Eu ficava pesquisando na Bassa, que era uma enciclopédia, para quem não sabe o que é. Era papel pautado, era caneta, era tudo à mão. E tudo que é manual dá muito mais trabalho. Mas aí, com a chegada da internet, da tecnologia, você percebe que hoje as coisas estão muito mais práticas. Para você estudar mesmo para concurso, olha a praticidade. Você está em casa, de pantufa, pijama, comendo biscoito maisena, biscoito treloso e assistindo essa aula. Você não precisa gastar R$ 1 de gasolina para sair de casa para poder assistir essa aula. Antigamente você tinha que se deslocar, ir para o local. Então hoje com a internet está tudo muito mais prático, muito mais rápido. E foi nisso que chegou o princípio da eficiência. O que, que a administração ela quer hoje? Esse binômio daqui, ó. Eu quero produtividade mais economicidade. Então eu quero produzir mais gastando menos. Eu quero produtividade mais economicidade. E isso veio com a chegada da tecnologia, que foi quando se passou a adotar um modelo de administração chamado de modelo de administração gerencial, que é menos ligado na forma e na burocracia e mais ligado nos resultados, na praticidade. Então eu quero produzir mais gastando menos, menos tempo, menos dinheiro. Vou dar um exemplo simples da sua área. Quando você estuda para concurso, eu não sei se você usa, mas um site que eu uso para pegar questões é o Questões de Concurso. Aquilo ali, para mim, é a melhor coisa do universo, porque eu quero questões do assunto poderes administrativos. Eu vou lá, filtro, ele já me dá todas as questões que existiram sobre aquele tema. Então, hoje eu consigo produzir muito mais, gastando muito menos tempo em virtude dessa tecnologia. E é isso que quer o princípio da eficiência, produzir mais, gastando menos, baseado no modelo não mais burocrático de administração, que é um modelo travado, e passando a se adotar agora um modelo muito mais gerencial, que é muito mais prático, muito mais rápido, muito mais eficiente. E quais são as palavras-chave dessa eficiência? As seguintes, ó. O que se deseja com essa eficiência? Eu desejo uma maior rapidez. Vou colocar todas as palavras-chave de prova, tá? Rapidez, qualidade, presteza. Eu quero que você tenha um alto rendimento funcional. Eu quero que você evite desperdícios. Então, esses são os pontos chaves aqui em relação à eficiência. Eu quero que você trabalhe com rapidez, mas também com qualidade, com presteza, com perfeição, com alto rendimento das suas funções. Eu quero que você evite desperdícios, tanto de tempo quanto de dinheiro. Então, você vê muito princípio da eficiência em alguns exemplos. Assim que você entrar no seu concurso, você não vai poder chegar chegando, já fazendo o que quiser. Você vai passar por um período de estágio probatório, que nada mais é do que um teste para saber se você é ou não é eficiente. Então, durante esse estágio probatório, vão ver se você é produtivo, se você é assíduo. Então, eles estão testando a sua eficiência. E durante várias passagens desse curso que a gente vai ver ao longo do tempo, você vai ver exemplos de atuação que a administração deseja que venha a ser de maneira eficiente. Lembrando que essa eficiência tem que ser tanto respeitada de maneira interna, então tem efeitos internos e tem efeitos também externos. É um princípio interno e externo. Como assim interno e externo? A administração ela tem que bolar métodos para internamente
se organizar de maneira eficiente. Então, eu quero que os servidores sejam lotados de uma maneira a trazer mais eficiência para aquele local. Eu quero normas que garantam mais rapidez, mais produtividade. Então, no âmbito interno, eu quero que você atue com eficiência. E quando o poder público for atuar visando atingir particulares, ele também deve fazer isso com eficiência. É por isso que o princípio da eficiência tem que tanto ser interno quanto tem que ser externo. E as palavras-chave são essas. Com isso, a gente fechou a ideia aqui, ó, dos princípios constitucionais expressos, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vou logo falar uma coisa para vocês. É claro que existem vários outros princípios. Princípio é um assunto que não acaba nunca. Você vai ver que só vai acabar princípio na última aula. E sempre vai surgir alguma coisa nova para você estudar depois. Agora, o que, que eu gosto de fazer? Qual é a minha metodologia? Eu gosto de, no início, ver os princípios básicos. Quais são eles? Supremacia, indisponibilidade e o limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os outros princípios eu vou vendo ao longo do curso. Por exemplo, creio que ainda hoje a gente vê um outro princípio chamado de autotutela, mas eu vou estudar isso dentro de poderes administrativos. O princípio da continuidade do serviço público eu estudo dentro de serviço público. O princípio do julgamento objetivo eu estudo dentro de licitação. O princípio da segurança jurídica eu estudo dentro do processo administrativo. Então você vai ver que princípio é um assunto que não vai acabar nunca. Porque desde a primeira aula, a aula passada, até a nossa última aula, que tecnicamente é a 15ª, mas pode ser que tenha aula extra, então a última aula vai ter assunto princípios também. Então, encerramos os princípios base, vou fazer algumas questões em relação ao tema, vamos mudar de assunto, mas saiba que o assunto princípios é um assunto perene. Ele vai te acompanhando durante todo o curso até o final. Após essa parte teórica, como eu já te mostrei, tem aqui algumas súmulas para você ficar com material complementar para poder dar uma olhada. Nós falamos especificamente aqui da 13, que é uma súmula relacionada à prática do nepotismo. Tem aqui várias súmulas. Essa daqui é uma súmula importantíssima. Eu vou estudar isso daqui em atos administrativos. Tenha certeza que em atos nós vamos aprofundar em muito essa súmula daqui, só para poder já mostrar para vocês. E já podemos fazer algumas questões em relação ao tema. Vamos por partes. A questão número 1 diz assim: considere as seguintes afirmações a respeito dos princípios constitucionais da administração pública. Se ele quer princípios constitucionais da administração pública, tecnicamente ele está querendo aqui uma questão em relação ao LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ponto 1 diz assim, ó, viola o princípio da tracinho, o ato administrativo incompatível com padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Palavras-chave: ética, probidade, decoro, boa-fé. São palavras-chave de que princípio? Princípio da moralidade. Então, vamos ler agora completo? Viola o princípio de quê? Da moralidade, um ato incompatível com os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Ponto 1, já matamos. É princípio da moralidade. Ponto 2. Atende ao princípio da tracinho, o agente público que exerce suas atribuições do melhor modo possível para lograr os melhores resultados para o serviço público. Então, ele está querendo que eu venha a agir, que eu exerça as minhas atuações do melhor modo possível. Eu quero os melhores resultados. Eu quero que você produza. Eu quero que você tenha resultados. Eu quero que você tenha o quê? Eficiência. Veja que pelas palavras-chave você vai matando. Aí a leitura do ponto 2 fica assim, ó. Atende ao princípio da eficiência, exercer as suas funções do melhor modo possível e atingir os melhores resultados. Vamos para o ponto 3. Viola o princípio da tracinho, o ato administrativo praticado com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Se eu quero prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, a minha atuação está sendo subjetiva. E lembra que minha atuação tem que ser objetiva pelo princípio da o quê? Impessoalidade. Então, se eu estou prejudicando pessoas determinadas, se eu estou beneficiando pessoas determinadas, eu estou agindo desrespeitando o princípio da impessoalidade.
Então, a ordem é moralidade, eficiência, impessoalidade. É só procurar onde está, aqui, moralidade, eficiência e impessoalidade. Nossa resposta da questão 1, com certeza, vai ser a letra A. Beleza esse ponto? Vamos para a questão número 2. Enorme, né? É a questão que você olha e já cansa. Isso daqui é muito comum na banca da FCC. A banca da FCC, ela usa essa técnica para você olhar e já dizer, ah, meu pai amado, dá nem tempo de ler a questão. Mas você tem que aprender a pescar palavras-chave. Você vai perceber pelo seguinte, apesar de o texto da questão ser gigantesco, ser enorme, o que vai importar da questão, eu te garanto, é 2, 3, no máximo 4 palavras. Então, vamos aprender a pescar palavras para poder você não se assustar com o tamanho da questão. Vamos lendo juntos. Diz assim, em importante julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a Corte Superior a impossibilidade de acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar 60 horas semanais. Assim, foi considerada a legalidade da limitação da jornada de trabalho do profissional de saúde para 60 horas semanais, na medida em que o profissional da área de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Continua ainda. Tal entendimento está em consonância com um dos princípios básicos que regem a atuação administrativa. Qual é? Olha o ponto-chave. Vai ser feita uma limitação na jornada de trabalho. Por quê? Porque a pessoa tem que ter um adequado descanso, olha, para estar em boas condições físicas e mentais, ponto-chave, para bem exercer as suas atribuições. Só importa isso, o resto é tudo enrolada. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, não pode um profissional da área de saúde ficar trabalhando 24, 24, 24, né? Porque, pelo amor de Deus, eu vejo às vezes os profissionais da área de saúde são guerreiros que eu nunca vi uma coisa daquela não, dorme 1 hora, dorme meia hora, só que isso cansa, o corpo cansa. Então, pode ser que em virtude da falta de descanso, ele não exerça suas atribuições da melhor maneira possível. É por isso que tem que ser feita uma limitação da jornada de trabalho. Para quê? Para que ele possa descansar, para desempenhar melhor as suas funções. E se eu quero que ele desempenhe melhor as suas funções, eu estou querendo que ele trabalhe de maneira o quê? O quê? Isso, eficiente. Então, perceba que o ponto-chave é esse daqui, ó. Eu quero que ele venha exercer bem as suas funções. Ou seja, eu quero que ele trabalhe de maneira eficiente. Então, o princípio que está relacionado ao texto, sem dúvida nenhuma, é o princípio da eficiência. Nossa resposta correta é a letra C. Beleza esse ponto? Vamos para a terceira questão. Questão CESP, diz assim, o regime de direito público é regido pela autonomia na escolha de valores a realizar e pela disponibilidade dos interesses em conflitos. Olha o que ele está dizendo. O regime de direito público, já sabemos que regime é conjunto de normas e de princípios. Só que esse regime de direito público tanto institui ao administrador prerrogativas, como vai impor restrições, tanto prerrogativas quanto restrições. Aí está dizendo que o regime de direito público tem autonomia. Traduzindo, a autonomia é liberdade na escolha dos valores a realizar e pela disponibilidade dos interesses em conflito. Você lembra na aula passada que com essas prerrogativas o administrador tem aqui o princípio da supremacia. Com as restrições, vai ser imposto aqui o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o administrador ele tem liberdade em sua atuação? Não, porque ele deve atuar necessariamente pensando no que é melhor para a satisfação do interesse de todos, para a satisfação do interesse público. Por quê? Porque ele deve agir com indisponibilidade e não com disponibilidade dos interesses em conflito. Por isso que essa questão da banca do CESP, ela se encontra errada. Então, lembra que qualquer questão na sua prova que falar que a atuação do administrador é ilimitada, que ele pode fazer o que quiser, buscar o que ele quiser, está errado.
que o administrador ele deve sempre pautar a sua conduta pensando no que é melhor para todos, pensando no que é melhor para a coletividade. É para isso que ele recebe prerrogativas, mas ele também sofre restrições em sua atuação. Isso é o regime jurídico administrativo, que é um regime de direito público. Então, questão número 3, questão errada. Vamos para a próxima questão, questão número 4. Diz assim, ó, considerando os princípios constitucionais explícitos da administração pública, o STF estendeu a vetação da prática do nepotismo às sociedades de economia mista, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado. O que nós já falamos? Que a administração, seja ela direta, seja ela indireta, vai ter que obedecer aos princípios. Fizemos um esquema parecido com esse na aula passada. Quem é que faz parte da administração direta? Os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Na administração indireta, nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, olha a lógica. Todos eles têm que obedecer aos princípios. Por exemplo, todos eles têm que obedecer ao princípio da impessoalidade. Então, se em todos eles tem de existir obediência ao princípio da impessoalidade, a todos eles se aplica a súmula vinculante de número 13 do Supremo Tribunal Federal, que faz o quê? Que veda, ou seja, proíbe o nepotismo, já que todos da direta e da indireta têm que obedecer aos princípios constitucionais expressos. Aí vamos ler de novo? A questão vem e diz: considerando os princípios constitucionais explícitos que são expressos da administração pública, o STF estendeu a vedação à prática do nepotismo às sociedades de economia mista, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado. Vamos ver mais para frente que realmente as sociedades de economia mista são pessoas com regime de direito privado, mas que, apesar disso, vêm a fazer parte da administração. Se faz parte da administração e existe a vedação à prática do nepotismo, é por isso que essa questão número 4 é uma questão que está completamente correta. Não se incomoda que essa parte final a gente vai estudar em organização administrativa. Vamos ver, por exemplo, que autarquias são pessoas de direito público, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas de direito privado, e fundação pública é esquisita, pode ser direito público, pode ser direito privado. Vamos estudar isso no assunto organização administrativa. Por hora, o que você tinha que saber é que todos têm que respeitar os princípios. Por isso, questão número 4, questão correta. Questão 5, que eu creio que é a saideira. Diz assim: a ponte assertiva que caracteriza o regime jurídico administrativo. Se você lembrar da aula passada, eu te disse que regime é conjunto. Jurídico é normas e princípios. Então, regime jurídico administrativo é o conjunto de normas e princípios que vai trazer à administração tanto prerrogativas para a sua atuação, como também vai impor restrições. Eu tenho aqui esse binômio, prerrogativas e restrições. Vamos dar uma olhada nas questões. A letra A diz assim: ordenamento ao qual se sujeita a administração pública, tal qual se observa na relação entre particulares, como manifestação da equidade e justiça entre as partes. O que está dizendo é que o regime jurídico administrativo vai colocar a administração em posição de igualdade com particulares. Está certo ou está errado? Errado. Não vai existir a igualdade com os particulares, porque a administração vai atuar em posição de quê? De supremacia, já que ela atua com prerrogativas a mais que o particular. Então, letra A está falso. Letra B: sistema de regras e condutas tão somente vinculadas que o agente público tem em suas mãos no trato jurídico com os administrados. Está dizendo que aqui o regime jurídico administrativo traz condutas somente vinculadas. Daqui a pouco vamos ver a diferença de ato vinculado e discricionário. Mas, além de condutas vinculadas, também existe condutas discricionárias, que é aquela em que vai existir possibilidade para o administrador fazer escolhas, observando necessariamente a satisfação do interesse público, ou seja, escolhas dentro de certos limites.
A letra C diz assim: conjunto de privilégios que colocam a administração pública em uma situação de absoluta e inquestionável superioridade em relação aos particulares. Eu disse o seguinte, ó, essa supremacia é absoluta e inquestionável? Não, porque o administrador, ele só vai ter supremacia quando estiver agindo em busca da satisfação do interesse público. Vamos ver mais para frente no curso que em algumas situações o administrador ele atua em posição de igualdade com o particular. Apesar de existir supremacia, em alguns momentos ele vai atuar sim em posição de igualdade com o particular. O exemplo clássico é quando a administração quer fazer um aluguel, uma locação, que é alugar a casa do particular. Veja que naquele momento não existe supremacia, existe posição de igualdade. Letra D diz: conjunto de regras e princípios que estabelecem um relacionamento jurídico horizontal entre a administração e os administrados. Se eu tenho um regime jurídico administrativo, a administração e a administrado estão em posição horizontal? Não, estão em posição vertical, já que a administração vai agir com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, a administração tem uma posição de superioridade em relação ao particular. E a última, vamos torcer para ser essa, diz: baseia-se em dois princípios fundamentais, o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o da indisponibilidade do interesse público. Veja que nós vimos que o regime jurídico administrativo oferece o quê? Prerrogativas e restrições. Então, quais são os dois princípios fundamentais? Supremacia, que está dando prerrogativas ao administrador, e indisponibilidade, que está impondo restrições. Então, são esses os dois princípios base do regime jurídico administrativo, por isso que nossa resposta correta é a letra E. Ao final, como sempre, você tem aqui o gabarito das questões para poder confirmar. Com isso, encerramos aqui a nossa parte 1, para poder ingressar no nosso próximo assunto, que é esse daqui, ó, a parte de poderes administrativos, que é o segundo material em slide que se encontra aí na sua área do aluno. O que nós vimos até agora? Vimos a parte de noções iniciais, vimos a parte de princípios, mas lembrando que princípios nós vamos ver até o final do curso, ficar vendo princípios para sempre. E agora a gente vai entrar num assunto que é com uma quase 99% dos concursos vão pedir esse assunto daqui, poderes administrativos. Na verdade, esses assuntos iniciais, princípios, poderes, organização administrativa, atos, cai sempre, né? Então, poderes é um assunto chave para você. Se você entende bem poderes, você entende o resto todo melhor. Mas o que seriam esses poderes? Fácil. Vamos pensar o seguinte. Aqui tem uma conceituação que eu tirei do livro de José dos Santos Carvalho Filho, só que eu vou fazer um conceito desenhado de poderes aqui para vocês. Deixa eu abrir um novo caderno de desenho para a gente trabalhar agora com o assunto poderes administrativos. Iniciando aqui um assunto novo, um assunto muito cobrado em prova também. Vamos por parte para poder a gente entender de uma maneira simples. Vou começar com um desenho que eu já fiz na aula passada para vocês, só vou complementar o desenho. O administrador, como já sabemos, ele atua em busca do bem-estar coletivo. E como já sabemos também, o bem-estar coletivo vai ser superior ao interesse particular. Então, quando o administrador aqui atua pensando no que é melhor para a coletividade, ele vai atuar em posição de supremacia em relação ao particular. Com essa supremacia, ele recebe, como já sabemos, prerrogativas. E o que seriam essas prerrogativas? Olha o raciocínio lógico. Como é o nome do assunto que nós vamos começar a estudar agora? O assunto é poderes administrativos. Aí, o que são os poderes administrativos? Olha que fácil. São as prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. Fica bem fácil. Os poderes administrativos, então, são as prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo, e tudo isso decorre do princípio da supremacia. Olha esse conceito daqui.
O que são os poderes? Conjunto de prerrogativas conferidas aos agentes administrativos para que ele alcance os seus fins, para que o Estado alcance seus fins. É esse desenho daqui, ó, que nós estamos vendo. Então, os poderes são as prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar os seus fins, que nada mais é do que o bem-estar coletivo. Aí nós vamos analisar o seguinte, ó. Esse poder daqui, na verdade, ele é um poder-dever. Alguns autores trocam, como o Celso Antônio ele diz que é um dever-poder, que ele diz que primeiro vem um dever para depois se dar o poder. Para as provas, eles não tanto faz a ordem, pode cair poder-dever ou dever-poder. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, é que esse poder daqui ele é instrumental. Por que que ele é instrumental? Porque esse poder é dado para que o administrador ele consiga cumprir com os seus deveres. Em um raciocínio extremamente simples, o administrador ele não recebe poderes pelo simples fato de ser administrador. Ah, não é porque eu sou prefeita que eu tenho poderes, não é isso. Eu só recebo poderes para poder cumprir com os meus deveres. Então, o poder que é dado ao administrador é um instrumento para que ele consiga cumprir com os seus deveres. Então, os poderes eles são instrumentais. Eles servem de instrumento para que o administrador consiga cumprir com suas obrigações. E desse raciocínio lógico, pensa comigo, fica bem fácil. Se o poder é um instrumento para que o administrador consiga cumprir com o seu dever, esse poder ele é renunciável ou ele é irrenunciável? O que você acha? É claro que ele vai ser irrenunciável. Por quê? Porque o administrador ele vai ter que usar do seu poder para poder cumprir com o seu dever. Então, não poderia, por exemplo, um fiscal de tributos deixar de tributar determinada pessoa por pena. Ai, meu Deus, mas ela é uma senhorinha, não tem dinheiro, eu não vou executar a dívida dela, vai ter que executar. Então, perceba que o poder não é uma escolha. Você tem que usar do seu poder para poder cumprir com o seu dever. Esse é o raciocínio e essa é a parte conceitual do assunto poderes. Depois que a gente já sabe de que o assunto se trata, temos que fazer essa diferença, que é uma diferença chave para todos os assuntos do direito administrativo, que é a diferença de vinculação e discricionariedade. Vamos por partes para poder a gente analisar isso daqui de uma maneira simples, prática e rápida. Quando eu tenho a vinculação, o ato que o administrador pratica, ele é praticado sem liberdade. Ou seja, o administrador ele simplesmente vai cumprir os termos da lei. Se ele simplesmente vai cumprir os termos da lei, ao atuar, ele não possui liberdade, ele não possui espaço para se fazer escolha. Deixa eu dar um exemplo bem tranquilo para vocês. Deixa eu dar um exemplo aqui da tal da aposentadoria compulsória, que muita gente chama de expulsória, brincando, né? Você está sendo gentilmente expulso do setor público. A aposentadoria compulsória. A lógica é a seguinte: quando a pessoa chega à idade limite, que segundo a Constituição, cuidado com isso, hoje a idade limite é 75 anos, tá certo? Na sua Constituição tem dizendo assim: a aposentadoria compulsória acontece aos 70 anos ou aos 75, a depender de uma lei complementar. A lei já foi feita, então a aposentadoria compulsória ela acontece hoje aos 75 anos. E compulsória, tirando onda, é literalmente isso aqui, ó, é expulsória. Você está sendo literalmente expulso do setor público, estão te mandando gentilmente embora. Então, quando uma pessoa chega na idade limite, a administração escolhe se vai aposentar ou tem que aposentar? Tem que aposentar. Não existe espaço, liberdade para se fazer escolha. Aquele ato, então, é um ato do tipo vinculado. Não vai existir espaço para o administrador e escolher, analisar se quer ou não quer aposentar. Ele tem que fazer. Isso é o tal do ato vinculado, como exemplo, a aposentadoria compulsória. Vou dar vários outros exemplos, mas o que eu quero mostrar agora é que nem só de ato vinculado vive a atuação administrativa, que além dos atos vinculados, existem os atos discricionários. E perceba que o ato discricionário, ele é praticado com liberdade ao administrador.
Então, no ato discricionário, o administrador vai poder fazer escolhas. Mas será que essa escolha é sem limites ou é com limites? Te conto na próxima parte.